Olá, hoje vou trazer de volta ao canal uma grande personalidade e uma das mais importantes da história do Futebol Clube do Porto, José Maria Pedroto. Trata-se de um episódio algo polémico e que, na altura, quem ficou altamente prejudicado foi o Futebol Clube do Porto. É já a seguir à vinheta, por isso, não saias daí. Antes de mais, quero pedir-te para que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube. Ao mesmo tempo, também ajudas o canal a crescer. Em 1966-67, Pedroto regressava ao Futebol Clube do Porto como treinador de equipa principal, depois de ter passado pelo clube como grande jogador da década de 50 e como treinador da equipa de júniores em 60-61. Contratado pelo então presidente Afonso Pinto de Magalhães, Pedroto ficou em terceiro lugar no campeonato na sua primeira época. Na segunda época venceu a Taça de Portugal na final do Jamor frente ao Vitória de Setúbal por 2-1 e em 68-69 encontrava-se em primeiro lugar a disputar o campeonato com o Benfica, com grandes probabilidades de pôr termo a um jejum de campeonatos de 10 anos. Mas nas últimas jornadas, problemas internos e desentendimentos entre presidente e jogadores, com o treinador e com o chefe de departamento de futebol, deitaram tudo a perder. A início de março de 69, na 20ª jornada, o Futebol Clube do Porto encontrava-se no terceiro lugar com os mesmos pontos que o Vitória de Guimarães e a 2 pontos do líder Benfica. As duas jornadas seguintes poderiam ser determinantes para o desfecho do campeonato. Não só para ver e para esperar, para ver o que o Futebol Clube do Porto fazia nesses dois jogos, em casa na recepção ao Vitória de Guimarães e na sempre tradicional difícil deslocação ao Barreiro para jogar com a CUF, bem como para verificar o que faria o Benfica na recepção ao Sporting e na visita à cidade de Berço. Ora, o Vitória de Guimarães, também interessado nas questões do título, legitimamente candidato, iria ter duas jornadas terríveis. O Vitória de Guimarães estava invencível há 15 jornadas, visitaria o Futebol Clube do Porto no estado das Antas e receberia, logo a seguir, em casa, o Benfica na cidade de Berço. Era uma fase quase decisiva do campeonato. Bem, e o que é que aconteceu? Na jornada 21, o Futebol Clube do Porto bateu com dificuldade o Vitória de Guimarães por 2-1 e o Benfica não ia além do empate na recepção ao Sporting em 0-0. O campeonato ficou ao rubro, colocando o Benfica na frente, com o Futebol Clube do Porto no segundo posto a 1 ponto e o Vitória de Guimarães a cair para o terceiro lugar a 3 pontos da liderança. Mas tinha a possibilidade de recuperar na jornada imediatamente a seguir. Só que no fim de semana seguinte há um jogo para os 16avos de final da Taça de Portugal. Os portistas deslocam-se a Lisboa para defrontar o Benfica e saem de uma forma estrondosamente derrotada por 3-0. Essa derrota por si só não desviaria a equipa e todo o seu staff do foco do título, mas antes e depois desse jogo passaram-se situações que deitam por terra todo um trabalho de uma época. Vamos a factos. Antes da deslocação à Luz, tinha ficado decidido que o Futebol Clube do Porto viajaria de avião para baixo para Lisboa e de regresso a Porto. Mas, a meio da semana antes do jogo, o presidente Afonso Pinto de Magalhães falou com o treinador José Maria Pedroto, informou que viajariam para Lisboa sim de avião, mas de regresso ao Porto vinham de comboio. O motivo invocado era a poupança de dinheiro significativo nas viagens. Pedroto reagiu mal, não gostou desta decisão e então o treinador respondeu ao presidente que não poderia fazer guerra poupando balas e gasolina. O certo é que a comitiva viajou tal como o presidente informara o treinador. Foi para Lisboa de avião e para cima regressaram de comboio. Após a derrota com o Benfica para a Taça de Portugal,
Pedroto tomou uma decisão. Manteve todo o plantel em estágio a semana inteira, em regime de clausura no lar do jogador, para desta forma concentrar os jogadores para a ponta final do campeonato. Américo, Custódio Pinto e Eduardo Gomes não acataram a decisão do seu treinador. Invocaram não poder deixar os seus negócios assim ao Deus dará e durante a semana nem poderiam cumprir esse estágio. Como consequência desta decisão, Américo foi enviado por Pedroto para fazer exames médicos, ficando impedido de treinar, e os outros dois, Custódio Pinto e Eduardo Gomes, são relegados para a equipa de reservas. Posteriormente, os três jogadores não foram convocados para os jogos seguintes. A 22ª jornada seria de grandes emoções. O Vitória de Guimarães-Benfica poderia lançar os lisboetas para o título, em termos anímicos, claro, ou poderia colocar o Futebol Clube do Porto, que estava de visita à CUF, na liderança do campeonato. O Vitória de Guimarães acabou por bater o Benfica por 2-0 e o Futebol Clube do Porto venceu pela margem mínima na CUF. O Futebol Clube do Porto passou para a liderança desse campeonato com 1 ponto de vantagem sobre o Benfica e 2 sobre o Vitória de Guimarães. Apesar dos problemas internos e privados de 3 jogadores, a equipa deu uma boa resposta, mas o pior chegou depois. No fim de semana seguinte, o Futebol Clube do Porto recebeu a Académica na 23ª jornada e acabaria por perder esse jogo por 1-0 com um golo do seu ex-jogador Manuel António. Os portistas perderam a liderança para o Benfica e ficaram a 1 ponto. Durante a semana seguinte, o ambiente deteriorou-se nas hostes portistas. Os jogadores afastados, os 3 jogadores afastados, tentaram falar com o presidente, mas o contacto terá sido dificultado e barrado pelo diretor de futebol, Flávio de Amorim. O próprio admitiu mais tarde ao presidente do clube que o fez por 4 ou 5 vezes. Foi então que Afonso Pinto de Magalhães sentiu que o chefe de departamento de futebol não estava a ser leal para consigo. Decidiu então organizar um jantar na véspera da recepção à União de Tomar com os 17 elementos do plantel. Colocou em destaque os 3 jogadores afastados por Pedroto. Passou uma imagem de conforto aos jogadores. Terá pedido igualmente ao diretor de futebol para informar Pedroto sobre a realização daquele jantar. Nesse mesmo dia, a Traca desobedeceu às ordens de António Moraes na hora de recolher aos quartos, respondendo ainda ironicamente e desafiando o treinador adjunto António Moraes. O diretor de futebol então ameaçou de imediato com castigo, mas depois o presidente decidiu desvalorizar o caso. Pedroto decidiu pedir demissão perante isto, mas o presidente recusou. No dia seguinte, o Futebol Clube do Porto empatava 2-2 com os tomarenses e o título começava a ficar seriamente comprometido. O Futebol Clube do Porto passava a estar a 2 pontos da liderança. Faltavam cerca de 3 semanas para a visita dos azuis e brancos à Luz para o jogo do título. E nesse caso só a vitória interessava ao Futebol Clube do Porto. Mas as coisas continuavam a complicar-se internamente. Pedroto é então afastado unilateralmente pela direção no dia 11 de abril de 69. É nomeado António Moraes para dirigir a equipa, mas lamentava, no entanto, a situação. Pedroto reagiu defendendo que o jogo da Luz seria a glória ou a morte de 3 anos de trabalho. De seguida, o treinador demitiu-se e entregou no Tribunal de Trabalho um requerimento de tentativa de reconciliação. Caso os seus intentos não fossem atendidos, Pedroto exigiria 452 contos referentes a salários a que tinha a receber, o prémio pela vitória no campeonato de 100 contos, que estava combinado, pois estava a lutar pelo título na hora da demissão, e 300 contos por danos morais. O Futebol Clube do Porto deslocou-se, entretanto, ao Estádio da Luz na 25ª e penúltima jornada e a cada jogador estava prometido um prémio de 10 contos.
Só que o resultado foi um nulo e os portistas hipotecaram praticamente todas as possibilidades de chegar a esse título tão desejado. Ao Benfica bastaria vencer em Tomar na jornada seguinte, o que viria a acontecer com alguma facilidade pelo resultado que obtiveram de 4-0. O Futebol Clube do Porto terminaria o campeonato com uma vitória em casa contra o Belenenses e acabava o campeonato no segundo posto, a 2 pontos do campeão Benfica. António Moraes teve a coragem no final do campeonato e a frontalidade de dizer que se Pedroto estivesse a orientar a equipa e não tivesse sido demitido, tudo seria diferente. Terminada a época, é marcada uma Assembleia Geral extraordinária no Futebol Clube do Porto para o dia 19 de maio de 69. Os sócios marcaram presença em massa, enchendo por completo o pavilhão. Um dos grandes pontos da ordem de trabalhos era o caso Pedroto. A intervenção inicial coube ao presidente da direção, Afonso Pinto de Magalhães. O líder dos portistas dirigiu-se aos sócios para esclarecer o caso e desmentiu o treinador, afirmando que não houve insubordinação de alguns jogadores, mas sim insubordinação coletiva. Acrescentou ainda que a carta coletiva que recebeu de todo o plantel era a prova do que estava a dizer. Continuou a discursar, garantiu que a demissão nunca foi pedida por José Maria Pedroto e que viu um homem muito perturbado após o jogo com a União de Tomar, sentindo naquele momento que o treinador tinha perdido o grupo de trabalho. Depois não restou mais nada, porque não havia condições, e a direção afastou o treinador porque entendeu que estava a ser muito prejudicial ao clube. Sentiu-se nesse momento um grande apoio ao presidente do Futebol Clube do Porto. Os sócios mostraram grande solidariedade e repudiaram todos os insultos de que fora vítima o presidente. Depois foi lida os termos da moção. A moção iria decidir o destino a dar ao caso Pedroto. Esta moção foi aprovada pela massa associativa do clube em peso. A Pedroto é vetada a entrada no clube como funcionário sem a expressa autorização da Assembleia Geral. Registro ainda para a intervenção de um sócio de nome Almeida e Souza, que, entre outras coisas, disse, e passo a citar: "O único erro que se cometeu com José Maria Pedroto foi tê-lo contratado sabendo quem ele era." Ora, o certo é que, após a decisão tomada, o clube e os sócios que aprovaram esta moção mal sonhariam que a travessia no deserto estava para continuar e que essa só terminaria, ironicamente, com o regresso do mestre. Houve, na minha humilde opinião, muitas coisas mal geridas neste caso, desde a direção, passando pelos jogadores e terminando no treinador. Culpados e posturas menos adequadas houve da parte de todos os intervenientes. E os sócios também ajudaram à festa e com isto tudo, quem pagou e quem foi o grande prejudicado foi o clube. Isso não tínhamos a mínima dúvida. Dias depois da Assembleia Geral, era contratado o novo treinador para a época seguinte. O seu nome é Alex Schwartz, um treinador que tinha levado o Benfica a uma final da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 64-65. Foi o princípio de uma época de desgraça, a pior época da história do Futebol Clube do Porto. Em finais de dezembro de 1969, para vermos como é que as coisas estavam, o Futebol Clube do Porto estava classificado no 10º lugar. Acometido de doença, o treinador passava mais tempo a tratar das suas maletas do que a treinar. E em tom jocoso dizia-se que dava as táticas pelo telefone. Acabou por ser substituído interinamente por Vieirinha em fevereiro de 1970, depois do Futebol Clube do Porto ter perdido com o Boa Vista por 3-2, que era apenas o lanterna vermelha do campeonato. Afonso Pinto de Magalhães não parou e decidiu contratar logo de seguida o escocês Tommy Docherty, que tinha saído do Manchester United.
Como adjunto ficou António Teixeira, a lenda do clube. Este treinador era muito teimoso, um escocês que acabou por contribuir para a desgraçada época do Futebol Clube do Porto. Foi eliminado da Taça de Portugal pelo Tirsense da 2ª Divisão em 2 mãos, com um 2-2 em casa, fora e um 0 em casa, e terminou o campeonato em 9º lugar com 22 pontos. Isto foi a pior classificação de sempre da história do Futebol Clube do Porto em campeonatos nacionais. Docherty resistiu até ao final da época, mas depois, até ao regresso de José Maria Pedroto em 1976, no clube promoveu-se uma autêntica dança de treinadores. Títulos: 0. Os sócios tinham decidido em Assembleia Geral o destino para o clube e agora estavam a vê-lo definhar-se. Bom, conhecias este momento da história do Futebol Clube do Porto? Se viveste este momento e és desta geração, ou se participaste nessa Assembleia Geral, deixa aqui em baixo o teu comentário e o teu testemunho. Caso sejas bem mais novo, podes ou não ter ouvido falar da expulsão de Pedroto do Futebol Clube do Porto, mas hoje ficaste a perceber toda a história que envolveu o mestre. O episódio de hoje vai ficar por aqui. Na próxima semana vou regressar com mais um momento, com mais um pormenor, com mais um pedaço da grande história do teu clube. E por isso, despeço-me neste momento, enviando-te um abraço e vemo-nos então na próxima semana. Fui!